Olá. Quando a gente pensa em René Descartes, vem logo a imagem do penso, logo existo, né? O puro racionalista. Pois é. Mas olha, as fontes que a gente analisou mostram um lado bem interessante. Exatamente. Ele também valorizava muito a observação, a experimentação. Parece até contraditório. Nem tanto, na verdade. Essa complexidade do método dele que a gente vai tentar desvendar hoje. E além dessa visão mais simplista. Boa. A ideia é ver como ele juntava a investigação empírica, tipo o que ele fez na óptica. Com o raciocínio mais abstrato, a priori, como lá nas meditações, né? Uma mistura, entanto. Vamos começar por esse lado talvez menos conhecido, o empírico. Na ótica, ele não ficou só na teoria, né? Não mesmo. Ele descreve, assim, com detalhes, a dissecação de um olho de boi, para entender como a imagem se formava na retina. Isso é observação pura. Bem pé no chão. E ele não só observava, ele tentava explicar o como, né? Isso. Ele usava as leis da ótica geométrica que já se conheciam, tipo a lei da refração, a lei dos senos, para explicar mecanicamente como a luz focava lá no fundo do olho. Ele buscava a lei física por trás do fenômeno. Mas como ele podia ter certeza que essas leis funcionavam sempre, em todo lugar, baseado só em algumas observações? Ah, aí entra uma ideia-chave dele, as tais leis sobre leis. Ele acreditava que existiam uns princípios, mais fundamentais sobre como a natureza funciona. Princípios gerais, tipo. Tipo que tudo funciona mecanicamente, sabe? E essas leis sobre leis, ele achava que a gente não descobria pela experiência, mas pela razão pura, a priori. Entendi. E essas leis gerais guiavam a busca pelas leis mais específicas. Exatamente. A experiência, o experimento, servia então para testar hipóteses, para ver qual lei específica, dentro daquele quadro geral mecanicista, realmente se aplicava àquele fenômeno que ele estava estudando. Ajudava a eliminar as erradas. Isso talvez explique por que ele usava uns modelos que ele mesmo dizia serem especulativos, como a luz sendo feita de partículas. Sim, sim. Mesmo sem uma prova final, esses modelos serviam para mostrar que era possível explicar as coisas mecanicamente. Tipo a visão, sem precisar daquelas espécies imateriais que o pessoal falava antes. Era uma forma de mostrar, olha, dá para explicar assim, só com matéria e movimento. Perfeito. E ele levou essa visão mecanicista para o corpo humano também, né? Lá no Tratado sobre o Homem. Citando até o Harvey e a circulação do sangue. Isso, vendo o corpo como uma máquina complexa, cheia de engrenagens, canos, fluidos. Uma oposição direta à visão antiga do Galeno, que ficava procurando a finalidade, o propósito de cada órgão. Para Descartes, era só mecanismo. Uma visão bem moderna para a época, de certa forma. Mas, mesmo essa física e fisiologia baseadas na observação, para ele, a validade última não vinha daí, né? É aqui que o racionalista volta com tudo. Exatamente. Para ele, as leis mais básicas, as leis sobre leis, eram verdades necessárias, eram conhecidas a priori, pela razão, e, no fundo, deduzidas da natureza de Deus, que é imutável e perfeito. Aí está o coração do racionalismo dele. E ele queria que a ciência fosse estruturada como a geometria, né? Partindo de certezas. Isso, mas com uma diferença importante no método de descobrir essas verdades. Ele não gostava tanto do método sintético de Euclides, que parte dos axiomas e vai deduzindo. Ele preferiu o analítico. O que seria isso? O método analítico parte do problema, da questão, e vai trabalhando para trás, sabe? Buscando as premissas, os princípios mais básicos e evidentes que sustentam aquilo. É um método mais focado na descoberta, na investigação. Ah, tipo engenharia reversa do pensamento? É uma boa analogia. E a geometria dele, com a notação algébrica e o sistema de coordenadas que a gente usa até hoje, é um exemplo poderoso disso em ação. E as meditações? Seria a aplicação desse método analítico na filosofia mais pura, para achar a certeza fundamental. Sim, as meditações são um método analítico levado às últimas consequências filosóficas. O famoso método da dúvida. A dúvida metódica. Isso. A ideia é varrer tudo que possa ter a menor sombra de dúvida. Não aceitar nada que não seja absolutamente claro e distinto para a razão. E ele vai longe nisso, né? Até com a hipótese do gênio maligno. Muito longe. Ele imagina um ser superpoderoso e enganador que poderia nos fazer errar até nas coisas mais óbvias, tipo matemática básica. Uma dúvida radical mesmo. Para queimar todas as pontes com crenças antigas, talvez.
Mas como ele sai desse buraco de dúvida? A saída é interna ao método. Analisando a própria dúvida, ele chega ao penso logo existo. Não como um axioma inicial, mas como a primeira certeza indubitável que resiste à dúvida. E a partir daí, também analiticamente, ele argumenta pela existência de um Deus perfeito. E Deus entra como garantia. Exato. Um Deus perfeito, por definição, não seria enganador. Então a existência desse Deus garante que as nossas ideias claras e distintas, aquelas que a razão percebe com evidência, correspondem à realidade. Isso derrota a hipótese do gênio maligno. Faz sentido dentro da lógica dele. Mas é curioso ele separar essa dúvida filosófica da vida prática, né? A tal moral provisória. Sim, ele era pragmático. Reconhecia que a gente precisa viver, tomar decisões, enquanto a filosofia busca as certezas últimas. Então ele propõe umas regras básicas de conduta para seguir nesse meio tempo. Então, resumindo, o método cartesiano é essa dança complexa. Tem a base na observação cuidadosa, no experimento. Especialmente na física, na ótica, na fisiologia. Mas tudo isso ancorado, fundamentado em princípios racionais e metafísicos, que ele acreditava serem conhecidos a priori e garantidos por Deus. Uma síntese bem ambiciosa de razão e experiência. E o legado é gigante, né? As regrinhas do método, dividir o problema, ordenar o pensamento, enumerar tudo, a gente usa até sem perceber. A visão mecanicista do mundo também, mesmo que a física dele tenha sido superada, foi muito influente. E a matemática, nem se fala. Sem dúvida. Claro que essa ideia de fundar toda a ciência em certezas absolutas, vindas da razão pura e da metafísica, não vingou ao longo prazo. A ciência seguiu outros caminhos, mais abertos à incerteza, ao probabilismo. Com certeza. Mas fica uma provocação final, né? Sempre bom. Mesmo que essa busca pela certeza absoluta cartesiana pareça hoje, sei lá, um pouco datada, será que o espírito do método dele não continua super relevante? Como assim? Essa exigência de clareza, sabe? Usar a dúvida como uma ferramenta crítica para não aceitar qualquer coisa, analisar os problemas de forma sistemática. Isso não é fundamental para qualquer busca séria por conhecimento, mesmo hoje, num mundo que, bom, aceita que a certeza absoluta talvez não esteja ao nosso alcance? E é uma ótima questão para a gente pensar. O quanto dessa disciplina mental cartesiana, dessa desconfiança metódica, ainda é essencial para navegar a complexidade e incerteza do conhecimento atual. Fica aí a reflexão. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.